Apocalipse capítulo 4. Vou voltar aqui. Apocalipse 4, estou refazendo. E aqui fala sobre adoração. Mas esse texto mexe muito comigo. E temos muitas coisas e hoje faremos uma introdução somente em um assunto aqui, adoração. A minha esposa está aqui presente? Não? Pedi para a Esther vir aqui fazer a leitura de Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se chama assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e, assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe com a compreensão da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, ser abençoados no momento que estamos vivendo. E que grandes coisas já ouvimos do Senhor na ceia que foi realizado, na adoração, ó Pai, que foi feito antes. E que nós possamos agora compreender a Tua palavra. Abençoe, ó Pai, este momento na nossa vida, que venha ser único, que coloque fogo, ó Pai, em nossos corações, por amor de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, a visão do trono de Deus. Sabe, o que os irmãos estão vendo aqui é algo diferente de tudo que existe em qualquer lugar. Tudo aquilo que os homens querem fazer ou querem trabalhar neste mundo não tem nada a ver com o que está aqui relatado. Nós falamos do capítulo 1 de Apocalipse, a revelação do Cristo glorificado. Nós vimos no capítulo 2 e capítulo 3 as 7 igrejas
ali direcionada. Eu particularmente creio que essas 7 igrejas representam momentos que as igrejas aqui na terra podem viver. Não um momento dispensacional, como uma sendo sequência da outra, no seguinte de anos, embora exista essa interpretação, mas em momentos que cada igreja pode passar. E quando a revelação ali das 7 igrejas acontece para João, essas são as coisas que as igrejas estavam vivendo, e elas deveriam prestar atenção naquilo. Porque Deus estava vindo à terra e tendo comunhão. Eu quero que os irmãos entendam que muitas histórias no meio humano, muitas histórias na Bíblia, você está vendo seres que não são deste mundo, tendo comunhão com os homens. Sabe, existem muitos relatos de coisas sobrenaturais, de pessoas que canalizam seres espirituais. Existe na Bíblia relatos de anjos visitando Sodoma e Gomorra. Existe na Bíblia relatos que no dia do nascimento de Jesus apareceu anjos no céu, apareceu anjos cantando. Nós estamos vendo este mundo recebendo visita de seres que não são deste mundo, e a Bíblia sempre relata isso. E Jesus deixou claro nas 7 igrejas que o mundo espiritual sabe tudo que as igrejas locais estão passando, mas quando chega no capítulo 4, no versículo 1, abre-se uma porta no céu para João, e fala: João, entra para o céu. Agora não é seres espirituais no mundo criacional de Deus, de Gênesis capítulo 1, agora é João entrando no mundo de Deus. Meus irmãos, o que está aqui, alguém poderia dizer, alguém poderia questionar: pastor, mas será que existe anjo mesmo? Alguém pode falar: será que existe Deus mesmo? Mas quando chega aqui no capítulo 4, o que João vai relatar não é algo que ele vê que ele não compreende, não é uma porta mexendo, não é um ser que voa para o céu. O que ele vai relatar aqui é que ele entra na porta e ele entra na sala aonde Deus governa o mundo. Ele entra na sala do trono. E aqui isso é decisivo. Porque, irmãos, ou você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você fala: pastor, isso aqui é invenção. Joga a sua Bíblia para o canto e vai embora. Sabe? Porque o que ele está falando aqui, irmãos, é a realidade do mundo espiritual. O que ele está mostrando aqui é que o que governa este mundo nunca foi o acaso, o Big Bang não existe, é isso que ele está debatendo aqui. A ideia criacional como ensinada não existe. Existe uma sala no céu que está governando todos os acontecimentos desse mundo. E eu quero que você entenda que ele está numa revelação progressiva. Então no versículo 1, nós temos isso que eu acabei de falar: uma porta aberta no céu, ele entra. E ele fala, no finalzinho do verso 1, mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele está falando não coisas que talvez vai acontecer, não é coisas que se você aceitar Jesus vai acontecer, não são coisas se vocês ajudar os missionários vão acontecer, não são coisas que vão acontecer se você apoiar a Deus, são coisas que certamente vão acontecer. A ideia do texto aqui não depende de você, meu jovem, não depende de você, ancião, não depende de você que jejua, não depende de você que lê a Bíblia e evangeliza. São coisas que vão acontecer. E então ele começa a descrever esta sala. E a coisa que mais chama atenção, quando a gente entra no ambiente, meus irmãos, quando você visita uma casa de um nobre, quando você visita uma casa com bastante detalhes,
Antes de você olhar para o roda-teto, antes de você reparar naquela pintura, existe algo que foi colocado na frente, para quando você entra, você toma aquele impacto. E quando ele entra na porta, a primeira coisa que ele vê no versículo 2, ele vê um trono posto, um trono armado, um trono com alguém assentado, não é um trono vazio. Meus irmãos, sabe o que existe no céu? Aquilo que Deus pregou para a nação de Israel o tempo todo. Qual que é do centro do tabernáculo? Qual que é do centro do templo de Salomão? O maior zelo para entrar. Santos dos Santos. A Arca da Aliança. Símbolo de quê? Do trono de Deus. Quando ele entra no céu, a primeira coisa que ele vê é aquilo que a Arca da Aliança simbolizava. O trono de Deus. E não está vazio. Não está vago. Tem alguém ocupando o lugar. Meus irmãos, e o que é o céu? Porque vocês falam, eu vou morar com Deus, eu vou um dia habitar no céu. Meus irmãos, nós estamos na sala de controle do céu. A cadeia de comando aqui. E aí então, depois dele ver o céu, ele vai descrever. É a pergunta que todo mundo iria fazer, mas como Deus é? Como que é aquele que está sentado no trono? E ele começa então no versículo 3, olha aí, ele não existe palavras para descrever, irmãos, é por isso que nós temos o entendimento que Deus é luz. E quando nós falamos que Deus é luz, porque luz é um brilho. Deus é luz, mas que tipo de luz, pastor? Deus é uma luz que brilha. Porque é isso que ele descreve. Ele não descreve nada. Olha aqui, ele vai falar que aquele que está sentado é semelhante à pedra de jaspe. Meus irmãos, a pedra de jaspe naquela época, hoje tem jaspe de tudo quanto é cor, mas naquela época, a pedra de jaspe predominante, revelada naquela época, é uma pedra vermelha. Pedra de jaspe está falando aqui de uma cor vermelha. O aspecto é uma cor vermelha. E ele é pedra de jaspe e de sardônio. A ideia de sardônio, embora sardônio também tem várias cores e a cor principal do sardônio é vermelho, mas o que é a grande característica da pedra de sardônio? A pedra de sardônio, ela não é uma cor por igual. Ela é uma cor que tem alguns rajados no meio, tipo um branco, um rajado branco no meio. O que ele está falando? Que Deus é como a pedra, sabe, de jaspe, sardônio. Existe mais de uma cor. E para ele enfatizar isso, aquele que está no trono está brilhando, é uma cor vermelha, mas não é um vermelho contínuo. Existem alguns traços. Ao redor do trono há um arco-íris. O arco-íris é semelhante ao aspecto de esmeralda. Esmeralda é verde. São vários tons de verde. É assim. Meus irmãos, aquele que está sentado no trono, sabe, é aquilo que João está vendo quando ele entra no céu. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele viu coisas que não existem palavras no dialeto humano para descrever o que ele viu. O apóstolo Paulo diz que quando ele esteve no céu, ele viu coisas que não existem palavras no vocábulo humano. O apóstolo Paulo falava 3 idiomas, que nós sabemos. Ele falava grego, hebraico e aramaico. Está escrito isso no livro de Atos. E ele conhecendo 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, ele não consegue palavras nos vocabulários para falar como é. Meus irmãos, olha aqui o versículo 4, olha o que é Deus, o que é o trono de Deus.
Deus então, aqui no relato 3, uma forma dele descrever ou tentar descrever, é como uma pedra vermelha que brilha, é como o sardônio, mas não é um vermelho só vermelho, tem outras cores. Em volta do trono tem um arco-íris de verde esmeralda, esmeralda é verde. Verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos assentados. 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Meus irmãos, o que tem lá no céu? Sabe, o que tem lá no céu? Lá no céu tem Deus reinando. Mas coroa, a gente põe coroa na cabeça de quem? Quem usa coroa faz o quê? Reina. Do lado, em volta do trono de Deus, tem um trono central, desta forma que ele descreveu, mas do lado de cá tem 12 tronos, e do lado de cá mais 12 tronos. E esses tronos estão ocupados. E essas pessoas que estão ocupando o trono, também na cabeça delas tem coroa. Ou seja, Deus está reinando, mas Ele deu o privilégio de homens reinar com Ele. O objetivo é que eu poderia falar que são representantes, das 12 tribos de Israel, são representantes dos 12 apóstolos. E então, representando o Velho Testamento, das 12 tribos de Israel, representante dos 12 apóstolos. Mas muito mais do que isso, irmãos, é que o homem não é só chamado para ser salvo. O homem não é só chamado para crer. A igreja de Cristo, o Israel do Velho Testamento, eles são chamados para crer e reinar. Pessoas estão ali reinando com Deus. Pessoas estão ali, é isto que chama a atenção de João. João, vocês que estão vivendo o Evangelho, vocês que estão servindo a Deus agora, eu quero que vocês saibam que aqui no céu, em volta do meu trono, tem 24 representantes de homens, seja do Velho Testamento, do Novo, seja da época da graça, da lei, não sei quem está lá, mas eu quero dizer, Deus, Ele nos faz um convite para crer nele, mas também para reinarmos com Ele. Versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, não é uma luz caladinha, não é uma luz lá de uma lâmpada de 9 ou de 100 watts parado lá. Não é uma lâmpada de LED mudando de cor. Existe uma personalidade ali. Sabe, Deus está mostrando para João. E qual que é o contexto de Apocalipse? As pessoas estavam sendo perseguidas, as pessoas estavam sendo mortas, coisas ruins estavam acontecendo na vida daqueles que creem em Deus. E aí então Deus revela como é o céu. Sabe, irmãos, as coisas que vivemos aqui nesta terra são coisas momentâneas. Momentânea. E agora João vai descrever algo que a gente nem tem noção do que é isso. Sabe, depois do versículo 6, no versículo 6 ele vai dizer que na frente desse trono existe um mar. Olha o verso 6, diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O que é diante e trás? São seres que têm olhos na frente, dos lados e atrás. Seres viventes, 4, cheio de olhos. Nós nunca vimos isso. Se você vê hoje, você desmaia. Você não tem noção daquilo que Deus criou. Sabe, aquilo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, nesse mundo,
é muito diferente daquilo, não é aquilo que vai existir, é aquilo que já existe no céu hoje. Estas coisas acontecem lá no céu agora, nesse exato momento. Olha o que diz aqui o versículo 7. O primeiro ser vivente, o primeiro dos 4 ser vivente, é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Meus irmãos, você entende o que é um louvor perfeito? Deus criou seres muito diferentes de nós, para louvar, para adorar. Seres que não são tentados como nós. Você percebe quão grande privilégio é você ter a oportunidade de ir a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Quão grande privilégio é Deus falar: se você se arrepender dos seus pecados, eu vou te levar para morar no céu. Porque hoje a palavra de Deus é pregada como se Deus precisasse que as pessoas se arrependessem. Irmãos, Deus não precisa que ninguém se arrependa. Você não vê na Bíblia Jesus falando: se arrependa, Deus precisa. Você não vê os apóstolos falando: se arrependa, Deus precisa. Deus não precisa. É nós que precisamos. O privilégio de aceitar Jesus não é de Deus. O privilégio é de você, pecador. Você, miserável. Porque se você morrer em seus delitos e pecados, vocês estarão no inferno para todo sempre. Mas Deus, porque Ele é amor e porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque quando o homem conheceu o pecado, ele não conheceu sozinho pelo seu coração. Quando o homem conheceu o pecado, ele foi instigado por um anjo caído que estava no Éden. E é por causa dessa situação, Deus oferece arrependimento pela fé. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Creia no Senhor Jesus e não sofra o inferno. Creia no Senhor Jesus e vá morar para o céu. Creia no Senhor Jesus, e quando você chegar lá e ver esses seres que eu estou lendo aqui, não vê eles na leitura de uma página da Bíblia, mas quando você vê eles pessoalmente, quando você vê eles passando no céu, você falará: Senhor, obrigado. Obrigado por eu ter tido, por eu ter recebido. Obrigado por essa fé que me levou não só a compreender as Escrituras, mas que me trouxe para esse lugar inefável. Esses seres, meus irmãos, tão extraordinários que nós nem conseguimos imaginar, eles estão fazendo o que no céu? Adorando a Deus de dia e de noite. Verso 8 fala, e eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Deus é todo poderoso, Ele é aquele que era, Ele é aquele que há de vir. Ele está sempre no passado, está sempre no futuro. Verso 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões, aqueles 12, podemos imaginar, representantes das tribos, aqueles 12 representantes do Evangelho da Graça, sabe o que eles estão fazendo no céu? Eles se prostraram diante daquele que se encontra sentado no trono, daquela luz brilhante. E sabe o que é essa palavra aqui? Adorarão. A ideia dela aqui é dar prazer a Deus. Eles se ajoelham ao que vive pelos séculos dos séculos e se prostram. As suas coroas diante do trono, eles tiram da cabeça e põem fora da cabeça. Sabe o que eles estão fazendo? A gente só está reinando por causa da tua bondade.
Nós estamos reinando com o Senhor Todo-Poderoso, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Eles reconheceram isso. Isto é adoração total. Versículo 11: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a honra, receber glória, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero concluir aqui. Eu quero que você entenda que nós temos aqui o objetivo que Deus cria seres. Deus criou seres que nós nem com a forma de pensar a gente consegue. E aqueles seres, aqueles 4 seres viventes, estão fazendo o quê? Adorando a Deus, de dia e de noite, falando santo, santo, santo. Agora tem 24 anciões, homens lá no céu, reinando com Cristo. Chega uma hora que esses homens, eles vão fazer o quê? Adorar. E aí nós temos o primeiro aspecto da confissão de Westminster. Qual que é o fim criacional do homem? Adorar a Deus para todo o sempre. Você foi criado lá no Gênesis para adorar a Deus. Você foi restaurado com fé em Cristo Jesus para adorar a Deus. Deus está te levando para o céu para adorar a Deus. Deus, Ele dá alegria na comunhão dEle. Sabe, irmãos, quantas pessoas estão tendo prazer em galopar um cavalo e sentir aquele vento bater no seu rosto e aquela sensação de controle daquele animal, e que tamanho prazer é galopar um cavalo, ou que tamanho prazer é acelerar um carro, pelo menos aí com um motorzinho melhor. Meus irmãos, que grande prazer é você acelerar uma moto. Só que todo esse prazer que você tem, você só pode acelerar uma moto, um jet ski, pular em cima de um cavalo e correr, porque Deus te deu vida para fazer isso. Sabe, irmãos, os homens lá no céu estão falando: Senhor, sabe, essa coroa aqui não é mérito nosso, é do Senhor. E aí eles adoram o Senhor, depois eles põem de novo. É quando você entende, sabe, qual que é seu prazer? Sabe, o que é seu prazer? O que você gosta? Você gosta de comer? Você só pode comer porque Deus te deu vida e te deu paladar. Porque a hora que você for ficando velho, até a comida não vai mais sentir o prazer de antes. Você não vai ter isso mais. O que é seu prazer? É de ter intimidade? É de beijar na boca? É de ter uma relação com a sua esposa? Esse prazer vem de Deus. Você só pode tê-lo porque Ele colocou isso em você. Seu prazer é comprar um carro, é construir uma casa, é adquirir mais uma casa, é adquirir um rancho. Você só pode ter esse prazer porque Deus te deu saúde para isso. Você entende que adoração é quando você fala: toda a inteligência que eu tenho para me formar na faculdade, ela tem uma origem, ela se originou em Deus. E quantas pessoas estão usando o seu diploma, usando tudo que tem, usando os seus prazeres dessa vida, e estão falando: nossa, que legal, sentimento gostoso de namorar, que sentimento gostoso de acelerar esse carro. Meus irmãos, você foi criado para ser feliz. Só que lembra, a hora que o cavalo parar, que o carro estacionar, que você dormir na sua casa, eu só posso ter isso porque Deus me deu vida. Ele me criou para eu ter experiências lindas. Michele aqui carregando aquele menino, colocando uma ofertinha aqui. Experiência de ser mãe, experiência de ser pai, experiência de poder fazer algo útil nesse mundo. Tudo isso vem de Deus. Sabe, eu quero te explicar algo. Quando pessoas aceitam a Cristo, não é só pessoas que estão sendo salvas do inferno. Quando pessoas aceitam a Cristo, Deus está ganhando mais adoradores.
Porque nós estamos vivendo uma época onde a gente está vendo um tanto de gente falar que é salvo, mas que não adora a Deus. Salvação é ser restaurado para ter condição de em tudo dar graças. Ser salvo é falar: eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para essa esposa que Deus me deu, eu vou olhar para esses filhos baguncentos, sabe, eu vou olhar para essa casa que está meio trincada, a pintura está meio velha, mas isso aqui é Deus que me deu, sabe, e se eu tenho isso aqui, eu posso, esses filhos eu posso consertar, essa casa eu posso pintar, sabe, aquilo que Deus me deu, eu vou dar honra e glória a Ele. Você foi salvo para isso. Você foi salvo para adorar a Deus. Lá no céu, talvez não é a única coisa que nós vamos fazer, mas se tem algo que todo mundo concorda que a gente vai fazer no céu, é adorar a Deus. Se a gente não vai adorar a Deus o tempo todo, eu não sei, mas que nós vamos adorar a Deus lá, vamos. E adorar é você reconhecer que tudo aquilo que você pode fazer, eu não sei se você é cristão ou não, se você não é um cristão, você ama o quê? Você ama a sua mulher? Quem te deu isso foi Deus. Se você tivesse morrido criança, não tinha. Você ama seu filho? Você ama o quê? Conquistar coisas? Meus irmãos, me fala uma coisa que você tem, que não foi Deus que te deu. Porque ser salvo é dedicar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, hoje e para sempre e eternamente. Amém. Vamos colocar em pé.